Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um período bem importante para a graduação na Universidade de São Paulo, a USP, a gestão 2022-2025. E a nossa base aqui é um webinar super interessante, viu? Organizado pelo Instituto para a Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo, IVPESP. Quem organizou e moderou, muito bem por sinal, foi o professor Hélio Dias, que é o presidente do Instituto, e a apresentação principal, que a gente vai destrinchar, foi do professor Aloísio Segurado. Ele é o pró-reitor de graduação da USP e também professor titular lá na Faculdade de Medicina. Então a nossa ideia é pegar os pontos altos dessa apresentação, sabe? E do debate também, ver os desafios, o que deu certo, o que vem pela frente para a graduação na USP, que é a maior universidade do Brasil, né? Vamos lá mergulhar nisso. Com certeza. E, assim, para a gente ter noção do tamanho da coisa, é bom lembrar, a USP é enorme, são mais de 150 cursos, pensa. Biológicas, saúde, humanas, exatas, tudo, e quase 60 mil estudantes de graduação. Espalhados, né? Não é só São Paulo capital, tem Bauru, Lorena, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos. Então, gerenciar a graduação nesse cenário todo é um trabalho, assim, gigantesco. Exato. E para organizar essa tarefa imensa, o pró-reitor Segurado apresentou 4 eixos, né? 4 pilares para essa gestão 22-25. O primeiro, excelência acadêmica. Quer dizer, o ensino ligado na pesquisa, na extensão, o básico da USP, mas sempre buscando melhorar. Segundo, uma gestão acadêmica mais participativa. E olha que importante, baseada em dados e indicadores, não no achismo. Terceiro, aproximar mais a USP da sociedade, a graduação sendo tipo uma vitrine dessa relação. E o quarto eixo, um foco especial na valorização das licenciaturas, formação de professores. Bom, mas o começo de tudo, lá em fevereiro de 2022, foi um desafio bem imediato, né? Trazer todo mundo de volta para o presencial, depois de 2 anos de ensino remoto por causa da pandemia, 2020 e 2021. Imagina voltar para a sala de aula. A interação professor-aluno não deve ter sido simples. Ainda mais com a Covid ali, né? Nossa, nem fala. Foi um momento muito delicado. E aí uma coisa que ajudou, que foi mencionada, foi a experiência do próprio pró-reitor. Ele é da área de infectologia, trabalhou na gestão da pandemia lá no HC. Isso deu uma base, uma segurança maior para conduzir esse retorno. Mas não era só logística, né? Tinha a questão pedagógica. Como apoiar os alunos, os professores nessa volta? Aí que surgiu o programa de apoio pedagógico, tipo uma tutoria com bolsas para estudantes ajudarem outros estudantes e os professores. Foi uma forma de amortecer o impacto dessa transição. Entendi. Então, além dessa questão do retorno, como é que a gestão tentou ser mais estratégica no dia a dia? Aquele segundo eixo da gestão participativa e com dados, como funcionou? Pois é, e aqui eles tentaram juntar as duas coisas, sabe? Primeiro, mais participação. Chamaram mais gente do Conselho de Graduação, o COG, para participar das câmaras assessoras. A ideia era ter mais vozes nas decisões. E, ao mesmo tempo, usar dados de verdade. Fizeram reuniões do Conselho Universitário junto com o COG só para olhar para a graduação, mas olhar com base em números, em indicadores qualitativos e quantitativos. E que tipo de indicadores eles olharam? Olha, eles mapearam a jornada inteira do estudante. Desde o começo, o curso atrai gente, qual a relação candidato-vaga, as vagas são preenchidas mesmo. Depois, como o aluno vai no curso, as notas, o desempenho. E no final, quanto tempo leva para se formar? Consegue no tempo ideal ou no máximo? E um ponto crítico, a evasão. Quem desiste no meio do caminho? O legal foi que não ficou só no relatório geral. Eles mandaram análises detalhadas para cada unidade, para as 42 unidades. E foram lá conversar, discutir planos para melhorar. Ah, então teve um plano de ação para cada lugar. Exato. Com diretrizes gerais, claro. Tinha que pensar em integrar melhor as disciplinas, sabe? Fazer o currículo conversar mais, focar mais no estudante, usar metodologias ativas, tecnologia. E um ponto que pegou forte: a tal da curricularização da extensão. Trazer a extensão para dentro do currículo de vez. E para viabilizar isso, investimento. Foi bastante dinheiro, viu? Algo em torno de 230 milhões de reais para 2024 e 2025. Para ajudar as unidades a implementar essas melhorias.
Infraestrutura, equipamento, o que precisasse para os planos. Nossa, 230 milhões é bastante coisa. Mas como garantir que isso vira melhoria pedagógica mesmo, e não só, sei lá, pintar uma parede? Boa pergunta. Essa era a preocupação, né? A Pró-Reitoria pediu planos bem detalhados. Tinha que mostrar como o dinheiro ia ajudar a atingir aquelas metas. Integrar currículo, focar no aluno, fazer a extensão acontecer. A ideia era que o recurso fosse um empurrão para a mudança de qualidade, não só uma reforma física. Tinha que ter vínculo pedagógico claro. Faz sentido. E mudando um pouco de assunto. Os vestibulares, os processos seletivos. Ali também teve bastante mudança, né? Pelo que entendi, com 2 objetivos: mais diversidade e preencher melhor as vagas. Isso, mexeram bastante ali. Por exemplo, nas cotas, que já existem desde 2016, deram uma ajustada na chamada. Funciona assim: se um candidato de cota tem nota para passar na ampla concorrência, ele entra pela ampla. Aí a vaga da cota fica para quem realmente precisa dela, entende? Seja cota de escola pública ou escola pública mais PPI, pretos, pardos, indígenas. Otimiza o uso das vagas reservadas, né? E a questão da heteroidentificação que você mencionou antes? Sim, isso foi importante. Implementaram as bancas de heteroidentificação para as vagas PPI antes da matrícula, para tentar garantir que a política funcione como deve desde o início. Começou na PRG, na Pró-Reitoria de Graduação, mas depois passou para a PIP, a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, que foi criada em 2022. Mostra que a questão ganhou um espaço institucional próprio. E a maior novidade, talvez, foi trocar o SISU pelo Enem-USP. Qual foi o resultado prático disso? Olha, o resultado foi impressionante. Mas o ponto principal nem é só o número, é a mudança de lógica. Com o Enem-USP, o candidato tem que ir lá e dizer: eu quero uma vaga na USP. Ele manifesta o interesse ativamente. No SISU era mais passivo, dependia da classificação geral. Esse filtro de interesse ativo fez muita diferença. O aproveitamento das vagas que vinham pelo Enem saltou de uns 50% em 2022 para quase 95% em 2025. É muita coisa. Mostra que atrair quem realmente queria ir para a USP funcionou bem. Além disso, voltaram com a seleção por Olimpíadas, né? E criaram o Provão Paulista Seriado. Esse último parece bem direcionado. Totalmente, os dados eram claros. Muito poucos alunos da rede pública estadual se inscreviam para a FUVEST, coisa de 8% dos formandos em 2023. E para o Enem também, só 16%. Tinha uma sensação de, a USP não é para mim, uma autoexclusão. O Provão Paulista foi uma tentativa de quebrar isso, levando a seleção para dentro da escola pública, de forma seriada. E o começo foi bom, 92% das 1.500 vagas preenchidas, gente de mais de 250 cidades de São Paulo. Muitos que talvez nunca tentariam a FUVEST. E até a FUVEST teve ajustes, né? Reagruparam carreiras, revisaram conteúdo programático. É um esforço em várias frentes para diversificar quem entra na USP. Entendi. Mas aí vem a outra parte. Não basta só entrar, né? Tem que conseguir ficar, se formar. Principalmente com essa diversidade maior de perfis. Exatamente. E inclusão sem permanência não adianta. E a gestão parece ter focado nisso também. Aprimoraram os programas de bolsa que já existiam. O PUB, Programa Unificado de Bolsas, que junta ensino, pesquisa e extensão. A monitoria, o PET, que é aquele programa da CAPES, a USP tem 22 grupos. E criaram coisas novas também. Criaram. Além daquele apoio pedagógico da volta da pandemia, um que achei bem interessante é o IAD, Iniciação à Docência, focado nas licenciaturas. Ele não leva o aluno só para a escola, leva para museu, para centro de ciência, espaços não formais de educação. Amplia a razão do que é ser professor, sabe? Legal. E a tal curricularização da extensão? Você disse que foi um ponto forte. Como funcionou? Foi um eixo central, sim. A regra agora é, no mínimo 10% da carga horária total do curso tem que ser atividade de extensão. Não é mais opcional, é obrigatório. E a ideia por trás é profunda. É trazer os problemas da sociedade, as demandas reais, para o centro da formação. O aluno tem que se envolver com o que está fora da universidade como parte do aprendizado. A aposta
é que isso forma um profissional com uma visão mais ética, mais cidadã. É uma mudança de paradigma, né? Tira a extensão daquele cantinho do se der tempo eu faço e coloca no currículo mesmo. Justamente. E pode acontecer de duas formas. Ou dentro de disciplinas que já existem, que incorporam essa dimensão extensionista, ou através das AES, atividades extensionistas, são propostas pelos professores e, um ponto legal que destacaram no webinar, muitas vezes são abertas para alunos de vários cursos, de várias unidades. Isso acaba estimulando a interdisciplinaridade. Junta gente de engenharia com gente de letras para pensar numa solução para a comunidade, por exemplo. Responde até uma pergunta que a profa Janina fez no debate. Falando em interdisciplinariedade, teve também as disciplinas PRG, né, da própria pró-reitoria. Sim, essas são ótimas para isso, para oferecer coisas que ultrapassam os muros de uma faculdade só. Deram exemplos. Uma disciplina de ciência translacional, uma parceria da USP com Unicamp, Unesp e até Oxford, focada na área da saúde. Outro exemplo muito bom, a disciplina paulista de acessibilidade e inclusão, juntou USP, Unicamp, Unesp, Univesp e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Imagina, qualquer aluno da USP podendo cursar isso. E para apoiar quem chegava com mais dificuldade do ensino básico. Criaram disciplinas específicas para isso. Matemática básica, leitura e interpretação de texto, química. Reconhecendo que a pandemia principalmente aprofundou algumas lacunas, né? E que a universidade precisa ajudar a nivelar. E do lado da gestão, para acompanhar tudo isso, desenvolveram painéis digitais, os dashboards, em parceria com a TI da USP e a PRI. O objetivo desses painéis é dar ferramenta para o gestor, ver como o curso está indo e, principalmente, identificar rápido quem está com dificuldade, antes que o aluno desista, sabe? E voltaram a publicar a revista Grade Plus para compartilhar o que está dando certo em termos de ensino lá dentro. Um ponto que você mencionou no começo foi a valorização das licenciaturas. Como isso se concretizou? Bom, a USP forma muitos professores, né? São 28 cursos de licenciatura, então a responsabilidade é grande. Eles atualizaram o PFP, o Programa de Formação de Professores, que já existia desde 2004, e buscaram participar mais das discussões nacionais, das reformas. Reforma do ensino médio, da base curricular das licenciaturas. A USP tentou marcar a posição, participando das consultas públicas do MEC, do Conselho Estadual. E para os alunos das licenciaturas, teve apoio específico? Teve. Ampliaram a participação no PIBID, que dá bolsas da CAPES, e criaram um programa novo de bolsas e estágios direto com a Secretaria da Educação de São Paulo, a SEDUC, para colocar o pessoal dentro das escolas estaduais mesmo. Até criar um jeito novo de entrar nas licenciaturas, para preencher vagas ociosas. Se você já é bacharel numa área parecida, pode tentar entrar direto. E aí chegamos na adesão ao ENAD, descrita como histórica. Por que essa demora toda e por que decidiram entrar agora? Foi um passo grande. A USP era a única das grandes estaduais paulistas que não participava dos sinais ENAD. E o sistema já tem mais de 20 anos. A explicação que deram foi um pouco uma imagem negativa que ficou do Provão lá atrás e talvez um certo desconhecimento de como o ENAD evoluiu. Hoje, a ideia do ENAD é muito mais ser uma ferramenta para avaliar e melhorar os cursos do que só fazer um ranking de alunos, sabe? Mas convencer a comunidade USP a entrar nisso não deve ter sido fácil. Não mesmo. O pró-reitor falou em 23 reuniões, com vários setores da universidade. Trouxeram gente do INEP para explicar como funciona hoje, quais as vantagens. E os argumentos foram, olha, com o ENAD a gente acessa os microdados do INEP. Dá para comparar nossos cursos com o resto do Brasil, ver onde a gente pode melhorar e insere a graduação da USP no Sistema Nacional de Avaliação, coisa que a pós-graduação já faz há muito tempo. É uma questão de integração, de buscar referências. A partir de 2025, os alunos concluintes das licenciaturas de Medicina e de algumas áreas de sociais aplicadas já vão participar. É uma mudança de chave importante. Ok, então muitas mudanças para alunos, para gestão, para os cursos. E os professores, como eles entram nessa história? Fundamental, né? Não dá para mudar a graduação sem pensar nos docentes. E eles criaram o PDPD, o Programa de Desenvolvimento Profissional Docente, em 2022. Uma parceria da graduação com a pós-graduação.
A ideia é oferecer formação didático-pedagógica. Porque, assim, muitos professores da USP são pesquisadores geniais, mas nem sempre tiveram formação específica para dar aula no ensino superior, né? O PDPD vem para ajudar nisso. E teve a Semana Pedagógica, que parece ter sido um sucesso. Sim, foi a primeira edição agora em fevereiro de 2025, antes das aulas começarem. Mais de 1.000 atividades, presencial, online, híbrido, em todos os campi. E a adesão foi alta, mais de 1.100 professores participaram. Dá quase 20% do total de docentes da USP. Mostra que havia uma demanda, né? E a principal resposta foi: queremos mais. E isso vai continuar. Vai. Para garantir isso, eles institucionalizaram o PDD. Virou uma resolução da universidade. Não é mais só um projeto, é uma política permanente de desenvolvimento docente. Isso é muito importante para dar continuidade. Olhando para o futuro, o debate lá no webinário levantou alguns desafios que continuam e temas novos, né? Um deles, flexibilidade curricular. Como uma gigante como a USP se adapta rápido? É o grande nó, talvez. A USP tem 90 anos, unidades com mais de 100, mudar currículo é mexer em estruturas muito antigas e consolidadas. É lento, é complexo. Os caminhos apontados são usar essas disciplinas PRG, o PET, tentar conectar mais os cursos, mas ficou claro que esse é um trabalho pesado para a próxima gestão. Tornar os currículos mais ágeis numa escala tão grande é um desafio imenso. E o outro tema que não tem como fugir: inteligência artificial. Pois é. Tema crítico, urgente, já fizeram workshops, mas ainda está muito no começo a incorporação da IA no dia a dia do ensino, da avaliação. O novo centro de IA da USP tem um plano para capacitar professores, servidores, discutir o uso ético. Mas é um caminho longo. A tendência mundial é o ensino híbrido, usar tecnologia, e a IA agora é o grande ponto de interrogação e de potencial, né? E a questão da autonomia e financiamento, que sempre volta. Delas. Permite o planejamento a longo prazo, o que é difícil no sistema federal. Mas sempre tem aquela preocupação, né? Debates externos, como a reforma tributária, podem afetar isso. É uma defesa constante dessa autonomia. E por último, mas não menos importante, a recuperação dos alunos. Aquelas lacunas de formação. Um ponto interessante foi dizer, não é só quem vem de escola pública. A pandemia afetou todo mundo, então o compromisso é formar bem todos os alunos. As ações são aquelas: disciplinas de apoio, rever currículos, principalmente no começo dos cursos de exatas, onde a reprovação é alta e leva à evasão. Tutoria, mentoria e um cuidado grande com a saúde mental, com a autoconfiança do estudante para ele poder seguir. No final, o pró-reitor demonstrou uma satisfação, né, com o trabalho feito e a chance de mostrar isso, e reforçou aquela visão: a USP tem que transformar vidas, como ele sente que a USP transformou a dele nesses 50 anos que ele tem de casa. Resumindo tudo, a gente viu um período de muito esforço, primeiro para voltar da pandemia, depois para modernizar a gestão, usar mais dados, ser mais participativo. Mexeram muito nos vestibulares, buscando mais diversidade e preenchendo melhor as vagas. Apostaram forte na extensão dentro do currículo, no desenvolvimento dos professores, e teve essa decisão histórica de entrar no ENAD. Mas os desafios continuam enormes. Flexibilidade do currículo, como lidar com a IA, garantir que quem entra consegue se formar bem, com equidade. Então, o que a gente tira disso tudo é a imagem de uma instituição imensa, tradicional, mas que está se mexendo, tentando achar esse equilíbrio, né, entre manter a excelência e ser mais inclusiva, mais moderna. E fica a pergunta para a gente pensar: como uma instituição tão grande e estabelecida como a USP pode continuar a se adaptar rapidamente às demandas futuras da sociedade e do conhecimento, especialmente com tecnologias disruptivas como a IA bater na porta, sem comprometer a profundidade e a excelência que a definem? Uma questão complexa, né? Fica aí para reflexão. A gente agradece muito a companhia de quem nos ouviu hoje. E só para reforçar, a base da nossa conversa foi aquele webinar excelente do IVESPESP, o Instituto para Valorização da Educação e Pesquisa do Estado de São Paulo. O IVESPESP, aliás, está sempre buscando trazer discussões importantes sobre educação, ciência e inovação. Vale muito a pena ficar de olho no trabalho deles. É isso por hoje. Até a próxima.